Eu não tô voltando pra colocar no mesmo vídeo, senão vai ficar tudo muito grande e eu já me despedi do vídeo que vai ser, que deve estar aparecendo hoje quando eu tô fazendo. Ai, pera. Não importa. O que acontece é que agora eu tô fazendo uma nova gravação e esse vai ser para o vídeo depois do que eu gravei antes. Pronto, é isso que eu quero dizer. Porque eu esqueci de falar disso aqui. Eu coloquei aqui porque eu quero falar do que é isso, certo? Isso aqui, esse cavalo lindo aqui, que eu adoro. Ele surgiu de uma visão que eu tive. Olha aí, eu não sei. Tem algo que eu preciso falar, eu acho isso. Esse cavalo, eu tava na meditação mundial do canal do Pava, Pedro, que eu chamava de Luzinha. A gente chamava uma outra de Luzinha. Isso faz muito tempo, mas ainda tá aqui no coração de todos vocês. E como eu tô mostrando as minhas artes nos vídeos, né? Esse aqui foi o que me veio na mente de ontem pra hoje. Ou foi hoje, sei lá. Sei isso. Eu me perco um pouco assim nas datas, esse negócio de tempo. Eu não me acostumo muito com o tempo, eu nem gosto de relógio, sabe? Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui, eu peguei uns cristais na meditação mundial desse dia. Eu peguei uns cristais de sodalita para usar durante a meditação. E durante a meditação eu tive a visão de um cavalo branco correndo, sabe, esvoaçantes, cabelos esvoaçantes, assim. E eu não entendi o significado, mas eu disse, eu vou desenhar. E surgiu isso daqui, né? Esta obra surgiu dessa visão, desse dia, mas eu fui pesquisar sobre o significado do arquétipo do cavalo. O significado desse animal de poder, né? No xamanismo chamam de animais de poder. E eu não me lembro de tudo, eu nem fui estudar agora para poder preparar uma aula. Eu tenho que corrigir isso, né? Eu acho que sim, sei lá, será que precisa? Mas assim, eu sei que o cavalo ele representa algo que eu estava precisando no momento, que era soltar, libertar a minha alma, porque ele tem muito, é um símbolo também de viagem astral. Quando você liberta a sua alma deste corpo físico, você consegue desligar. Consegue desligar por uns instantes, ou sei lá por quanto tempo, sei lá, dependendo do trabalho que você vai fazer. Aliás, a gente faz isso toda noite. Toda noite nós nos desligamos do nosso corpo físico e vamos por aí com o nosso corpo astral, dependendo do que seja, do que você tenha que fazer ou do que você ressona também, né? E eu, pela minha rigidez mental, muito ligada à mente, né? Muito analítica, né? Eu estava sendo convidada a soltar, a libertar mais a minha alma, deixar a minha alma atuar mais sobre a minha mente, sabe? E assim, quando eu conheci o Pedro, o Hélio, a Lauren, um beijo pra vocês todos. Eu tava indo fazer o curso do TFCA, porque nessa época eu achava lindo esse negócio de viagem astral, era lindo, sabe? E eu queria muito fazer, não somente por isso, mas também porque eu tinha tido uns avisos, eu tinha tido uns contatos com alguém que tinha me dado uma data. E por incrível que pareça, essa mesma data estava lá no canal do Pava, num vídeo, ele fazendo um convite para essa data. Eu não tinha falado nada para ele, eu não tinha falado nada. Nessa época a gente nem se conhecia pessoalmente ainda,
Nessa época, eu tinha. Eu estava. Eu tinha conhecido há pouco tempo o Laércio, quando eu estava pintando uma árvore. Eu estava pintando uma árvore na minha parede. E nesse minuto eu quis olhar, eu quis ver alguns vídeos enquanto eu pintava, ouvir música, alguma coisa. Mas apareceu o Laércio. Eu me lembro que alguém do meu trabalho tinha falado esse nome, mas na hora eu não tinha ligado. Mas nessa hora eu não tinha ligado o que a moça tinha falado, mas a minha amiga tinha falado. Mas depois de algum tempo que eu liguei, mas nesse dia eu não tinha ligado, eu apenas senti, só senti. Senti que aquilo ali era importante. Então eu comecei a assistir o vídeo do Laércio Fonseca e eu digo, meu Deus do céu, eu estava esperando isso porque eu não consegui me encontrar uma total ressonância no espiritismo, no centro espírita. Eu acabei saindo, eu não me sentia me preenchendo. Eu sentia que estava faltando algo, que aquilo ali não era tudo. Tinha algo mais, não é tudo, isso não é tudo, tem algo mais. Tem uma mensagem além disso aqui que está sendo passado. E quando eu assisti o Laércio, eu digo, é isso aí que estava faltando. Tudo que ele está falando parecia que eu já sabia, parecia que eu já conhecia de algum lugar, sabe? E eu não parei mais de assistir. E eu assisti até no trabalho e eu comecei a falar sobre isso com a minha colega e ela não acreditava nisso de jeito nenhum. Eu me lembro de uma vez, depois eu continuo essa história aqui, e eu vou emendando. Eu me lembro de uma vez que ela, muito irônica, porque ela é desse tipo mental e inteligente, sabe? Mas sabe como é essa pessoa que... Peraí, não vai dizer que eu vou julgar ela não, só tô querendo falar de como a gente é rígido mentalmente quando a gente tem um certo nível intelectual. Você acaba se prendendo muito à mente, e ela tinha esse nível, e ela dizia assim pra mim, ela ficava só não acreditando nas coisas que eu tava falando, e eu falei em Marte, né, que no espiritismo tinham falado que Mozart se comunicou de Marte e tal, e ela dizia, Marte não tem ninguém lá, é um planeta inabitado, a ciência já provou isso, já mandaram sondas e não tem ninguém lá. Eu digo, é porque eu ficava tentando explicar pra ela uma coisa que ela não conseguia entender, admitir, né, que muitos que estão me assistindo podem até não admitir. Ela fez, eu não consigo me lembrar da ironia que ela usou, mas ela fez uma frase sarcástica. Tipo, vai ver que era um aparelho muito pequeno que já mandaram e conseguiram enxergar, né? Não era algo físico, entende? Marte não tem realmente lá no plano físico do planeta, não tem nada lá, habitando lá. Mas um plano mais sutil existe. Porque existem diversos níveis de sutilidade, entendeu? De sutileza, entende? Existem vários níveis. E Marte tem seres de um nível mais sutil. Inclusive tem umas coisas que a gente precisava imitar, sabe? No lance de família, então, é uma coisa impressionante, assim como a maneira como eles educam os filhos. Eu conto num outro vídeo, sabe? Sei lá, quem sabe eu faço um outro vídeo depois desse daqui, pra já deixar pra um outro dia, né? Que acho que eu vou separar assim, por dia, sabe? E depois eu conto mais ou menos como é que é, mas isso aí não foi o que eu vi, não. Isso aí foi o que eu já aprendi de outros que já viram e já colocaram em livros, e em canais espirituais como o canal do Pava também foi posto. Ele tem uma série de Marte, né, muito, muito maravilhosa. Foi lá que eu vi muita coisa interessante. Então não foi um contato meu, mas eu acredito sinceramente por conta até de coisas minhas, de sensibilidades minhas, que não me impedem. Aliás, me impedem de não acreditar. Me impedem de não acreditar, sabe? Sim. Aí... Nossa, eu me perdi do que eu tava falando. Eu falo muito, eu acabo me perdendo. Eu misturo os assuntos. Oh, meu Deus, como é que eu vou melhorar isso pra vocês não ficarem
Para não atrapalhar o entendimento de vocês, eu tenho que dar uma organizada nisso aí. Eu tava falando de Mike, eu tava falando da TFCA. Tava falando do Laércio, então eu coloquei essa minha colega e tudo, né, por conta disso, dos assuntos que eu falava, né? Eu comecei a falar muito disso e isso era muito empolgante pra mim. E eu já sabia da viagem astral desde a época do espiritismo, mas nunca me interessei. Mas quando isso aconteceu, quando eu tive essa comunicação, quando eu estava despertando, eu estava conversando com alguém que eu não consigo me lembrar da imagem, eu não consigo. Mas eu consigo me lembrar que eu estava conversando com essa pessoa e a gente combinou uma data. A data ficou claríssima. E quando eu vi o Pedro dizer a data, o convite, eu digo, não, eu tenho que ir. É isso, eu tenho que ver, eu tenho que aprender a fazer viagem astral. Então eu comecei a me empolgar com isso, né? E assim, a minha alma já estava gritando para me libertar da vida que eu estava levando de sacrifício no trabalho, sabe? O próprio trabalho já estava se tornando melhor, porque eu mudei de escola, essa nova escola estava me tratando bem melhor, eu estava tendo um tratamento muito bom, sabe? Mas mesmo sendo um tratamento muito bom, apareciam coisas do tipo, acorda, Elka, sabe? E coisas que estavam me acontecendo para que eu entendesse aquilo, eu poderia mais do que aquilo. Eu não ia terminar numa escola, que eu tinha que fazer algo mais, sabe? E a minha alma começou praticamente a gritar. E eu comecei a ter problema de ansiedade e aí eu fui conhecendo essas pessoas que foi me indicando o caminho. Então eu fui para a fazenda de Maicabus. Um beijo também para Bianca. Maicabus é uma fazenda vizinha a Brasília e lá é a fazenda do Carran com a Bianca. Todo mundo conhece o caso. Eu acho que muitos que estão assistindo isso conhecem o caso Hermínio e Bianca, né? Que ela foi abduzida e era lá o curso do TFCA para você aprender a fazer projeção astral, viagem astral, tem vários nomes, né? E foi lá que eu conheci esse povo lindo e eu gosto de todos eles. Sinto falta também, eu tenho vontade de voltar a visitar, eu tenho essa questão dos afetos e eu ainda vou visitar de novo a fazenda. É uma fazenda de mata virgem, sabe? Você sente a vibração, uma vibração muito, muito forte. E eu tive muitos tratamentos espirituais enquanto eu dormia. Inclusive eu tive sonos tão profundos que eu fui dormir tarde uma vez, eu estava com ansiedade e eu não consegui dormir. Eu fui dormir muito tarde e eu acordei muito cedo. E eu acordei completamente recuperada, como se eu tivesse dormido 12 horas, sei lá. E me perguntaram, Elka, mas tu foi dormir tal hora? E tu já tá aí toda disposta? O que foi isso? Como é que tu não tá cansada? Eu disse, não. Pra mim é como se eu tivesse dormido, sei lá, um dia inteiro. Tava ótima. E sem ansiedade, sem nada disso. E muito descansada. Coisa que às vezes aqui eu não consigo. Então era um tratamento deles do lado espiritual, entende? Do lado do extrafísico. Eu adoro essa palavra extrafísico, vocês vão ouvir muitas vezes eu falar isso, extrafísico. Então eu era tratada pelo extrafísico. Eu tive momentos que eu tive dor de cabeça lá, porque a gente estava exercitando muito algumas áreas cerebrais, e essa, do ajna, isso acabou me causando dores fortes na cabeça, sabe? Mas era parte do processo e tal. Pois sim, então, continuando, né? Então foi lá que eu conheci e a partir daí a gente continuou os contatos. Eu não parava de assistir o canal, eu comecei a ser moderadora do canal, eu comecei a participar da Conferência da Paz. Vocês podem encontrar alguns vídeos da Conferência da Paz comigo lá falando um monte de besteira, porque tem muita coisa que eu ainda não tinha aprendido, como hoje eu sei. Eu estava ainda em um processo muito aquém do que eu estou, porque eu ainda estou em processo. A gente não para, os processos não param. Mas é lógico que eu já evoluí desde aquele tempo. E
E foi numa das meditações que ele faz nas segundas-feiras, meditação mundial, e que eu tive essa visão, certo? Eu vou depois assistir esse vídeo para ver se eu preciso acrescentar algo, sabe? Porque eu fico mudando muito de uma história para outra. E eu sei que, assim, eu não quero usar histórias somente para contar, porque eu quero que tenha algum intuito em cada história que eu contar. Eu quero que sirva, sabe? Que tenha alguma coisa que vai despertar algo em alguém. Falando de despertar, uma das coisas que eu fiquei sabendo é que as artes, principalmente essas que a gente capta, elas contêm códigos do despertar do outro. Então, quando o outro olha para a imagem, eu não sei se através do vídeo isso acontece, ou pelo menos não acontece com muitas, que depende também do grau de sensibilidade, né? Eu acredito que isso exista, assim, em relação a uma pessoa ver pessoalmente, a pessoa ver através de um vídeo, né? Mas eu sei que existe isso. Foi o que eu soube, né? Que a pessoa olha para aquela imagem e causa algo nela, ela tem alguns sentimentos. A gente sabe que expansão por sentimento é uma coisa que acontece, né? Então toda a arte, ela acaba sendo um meio de expansão, isso aí, né? Mas algumas artes, elas não querendo diminuir outras artes, né? Mas assim, elas contêm códigos de despertar. Foi isso que eu soube. Gente, olha, eu não posso afirmar para vocês aí sintam na alma até que ponto isso se encaixa, ressona com o que você acredita, se essa crença vai entrar e vai servir para você ou não, porque eu não estou aqui para mudar cabeças, não. Eu estou aqui para expor o que eu tenho que expor, o que eu acho que é interessante, o que eu acho que pode servir, entendam? É muito importante que a gente não queira controlar o outro ser, que a gente não queira dominar o outro ser, que a gente não queira mudar o outro ser, que a gente solte e deixe o outro livre, certo? Eu sempre vou bater nessa tecla. A pessoa vai dizer que está se repetindo, vou me repetir outras vezes, porque isso é um processo muito longo. Isso não é um processo que acontece assim. A gente libertar a gente libertar o outro, não é um processo assim. A gente pensa que consegue, mas nem é sempre. Nem todo mundo entende o que é se libertar, nem todo mundo entende o grau dessa liberdade também. Às vezes a gente acha que está libertando e um detalhezinho interior que está lá no inconsciente dela, está aprendendo energeticamente o outro e ela nem sabe. Então existem coisas muito mais profundas aí nessa história da liberdade e outras coisas que eu ainda vou continuar batendo. Julgamento, unificação, sentimento de unidade e a liberdade. Quanto mais você se eleva, e a elevação e a sutilização, para que a pessoa seja mais e mais feliz, porque quanto mais próximo do que nós realmente somos, que é a consciência, mais felizes nós somos, né? Mais felizes nós somos. Então, eu vou bater sim nessa tecla. Quem enjoar, entra pelo ouvido, sai pelo outro, mas eu vou fazer. Olha, tem outro assunto aí para eu falar, mas eu vou parar. Eu acho que já foi o suficiente, né? Eu expliquei isso pro meu cavalinho. E no curso de TFCA eu fiz todo o curso, mas depois aconteceram coisas me mostrando que não era por aí ainda, ou não era, certo? Eu não precisaria sair do corpo em estado de vigília, né? Consciente, não precisaria, porque tem outras formas, certo? Aconteceram coisas, eu fiquei doente, gripei, eu não conseguia fazer os exercícios são muito difíceis. Os exercícios são realmente muito trabalhosos e eu digo assim, não tem como você não conseguir fazer viagem astral se você não tiver uma disciplina nesse exercício, porque
São exercícios assim que realmente você tem que ter uma calma, tem um negócio assim de você fazer assim. Lá no canal do Pava tem explicando o processo, a técnica toda, certo? Técnica, TFC, a técnica da conquista, TF da técnica física. Ai meu Deus do céu, eu tô passando esse vexame diante da câmera. Desculpa, meus amigos lá de Michael, desculpa Dalton, desculpa Bianca, desculpa tudo, mas eu esqueci o nome direito. Técnica física da conquista da autoconsciência, não é isso? Só precisava parar um pouquinho, né? A lembrar. Faz anos já. Mas eu sei da importância daquilo ali. Eu sei que tem coisas a mais também daquilo ali, né? Tem outros trabalhos com extraterrestres que são diferentes e que estão num nível assim mais de sutileza, porque essa técnica, esses ETs ensinam que você ainda precisa comer carne, né? Então, existem outros serviços que você já pode ser aquilo de uma forma mais sutil, ter uma energia mais sutil. Aliás, até exige uma sutileza maior. Tem certos trabalhos que exigem uma sutileza maior, certo? E eu sou vegetariana. E eu até pretendo me tornar vegana, mas por enquanto não está sendo o melhor para mim, porque eu notei que se eu for vegetariana agora, principalmente aqui nessa cidade, que a gente não encontra muita coisa em supermercado para vegano, vegetariana eu sou. Eu acho que eu troquei os nomes aí, né? Para vegano, eu tinha que fazer tudo sozinha aqui em casa e eu vi que leva um tempo pra caramba. Até para fazer um leite vegano, você deixa em repouso 12 horas, depois, só para tomar um litrinho. E eu tomo muito leite sem lactose, que eu também já tô com problema de lactose, porque tudo está sutilizando em mim. Eu já estou notando que tem certas coisas que meu organismo já está necessitando sutilizar mais e mais e mais, sabe? Isso eu vou entrar nesse assunto em outro vídeo, tá certo? Sobre a questão da alimentação, de sutilizar as suas energias e como é bom que isso seja natural. Comigo teve muito de ser natural, de eu estar assim, de eu estar tão sem conseguir ver carne, sabe? Assim que... Mas claro que emenda também com a consciência que faz a gente ver que aquilo é o melhor, não só para o nosso organismo, como também em relação aos seres, né, tão próximos de nós em relação, né, a algumas coisas. Então, tá bom, vou parar, porque eu já falei, eu estava finalizando com a história do cavalo, do TFCA, como foi que a gente conheceu, como foi que aconteceu, o que é o significado de libertar a alma, e eu estou libertando a alma agora da forma que me é possível, sem eu precisar fazer a viagem astral consciente, embora eu traga muitos assuntos do meu estado de sono. Eu tenho umas sonolências durante o dia, inclusive, e é irresistível, uma coisa que você sente assim como se fosse uma coisa, um processo. Aí eu volto às vezes com alguma mensagem, ou volto tratada, porque eles me tratam no extrafísico lá. Então, existem outras formas que estão acontecendo, e por eu estar cada vez mais leve, eu estou cada vez com mais contato com o lado sutil da coisa, né? Até inclusive com gente encarnada, foi o que eu andei percebendo, sabe? Então não tem importância que eu não tenha me libertado da forma como eu inicialmente pensei, mas eu estou libertando a minha alma de uma forma muito boa, muito tranquila, um processo muito maravilhoso, muito bem acompanhado, muito bem sentido, e isso sirva de exemplo para que você tenha coragem de aceitar os processos, sabe? De entender que existe coisa muito melhor do que o que há na densidade. Tá bom? Um beijo, um abraço fraterno, bem carinhoso, e até o próximo vídeo.